Bem, então, inicialmente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É uma grande satisfação poder vê-los no início desse nosso ciclo de palestras e debates. Eu queria inicialmente pedir as mais profundas desculpas pelo atraso. A culpa é única e exclusivamente minha, né? Minha avó costumava dizer que a gente sempre espera pela pior pessoa, né? Então, graças a Deus que ela não está aqui, porque senão eu ia levar uma bronca. Mas, de qualquer maneira, de fato, isso não vai acontecer mais. Eu gostaria de, antes de mais nada, falar 2 ou 3 frases sobre o sentido desse ciclo de debates e também porque essas pessoas foram escolhidas, né? Quer dizer, primeiro, trata-se, na verdade, de discutir uma perspectiva de análise da vida social que não privilegia apenas a compreensão das sociedades como um sistema de normas, de leis e de regras, e nem compreenda essa atividade fundamental da vida social, que é a política, como uma mera discussão sobre circuitos de bens e circuitos de riquezas, como se redistribui os circuitos de bens e de riqueza. Trata-se, na verdade, de compreender a vida social como uma instauração de afetos, né? E a reprodução da vida social como vinculada à maneira com que os afetos circulam, e também compreender essa esfera de atividade humana, que é a política, como um circuito de afetos. Então, trata-se de compreender como, através desse circuito de afetos, algumas coisas podem ou não ser vistas, podem ou não ser percebidas, ou podem ou não ser possíveis. E a dimensão do que é visto, do que tem visibilidade, do que é percebido, certo? E de como isso que é percebido nos afeta, é o elemento central, certo? Daquilo que nós poderíamos chamar de política, né? Dizer, antes de mais nada, a política é uma discussão sobre até que ponto as pessoas se veem capazes de operar transformações, né? Em que condições, que tipo de afeto nos impulsiona a operar transformações e que tipo de afeto nos bloqueia tais transformações, né? Essa é uma discussão, a nosso ver, absolutamente importante, né, no interior, digamos assim, das nossas preocupações contemporâneas, e por isso esse ciclo de debates foi pensado dessa maneira. E, nesse sentido, nada mais natural do que ele começasse com o professor Oswaldo Jacóia. Eu imagino que todos vocês o conheçam, é um exercício um pouco repetitivo lembrar de quem ele é, mas acho importante lembrá-lo que, na verdade, trata-se de um dos maiores filósofos em atividade que nós temos atualmente, né, capaz de, ao mesmo tempo, ter discussões extremamente aprofundadas sobre problemas fundamentais da filosofia contemporânea, né, seja dentro da vertente Nietzsche, Heidegger, dentro da vertente dos debates de filosofia política que se articulam com uma certa tradição ontológica, como Agamben e tantos outros, e, ao mesmo tempo, ser capaz de fazer livros de uma generosidade inacreditável, uma capacidade de explicar conceitos complexos com uma habilidade de professor invejável, que, para pessoas da minha geração, foi, na verdade, antes de mais nada, uma grande aula de método, né? Então, para mim, é uma satisfação enorme poder organizar um círculo de debates onde a presença do professor Jacóia inaugura os debates, né? Depois nós vamos ter, então, um debate também com a Maria Rita Kell, né? E, então, finalizar com uma apresentação que eu farei ao final, né? Bem, para não querer estender ainda mais, eu passo diretamente, então, a palavra a Oswaldo Jacóia, né? Boa noite. Eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês aqui, agradecer pela consideração, agradecer pela atenção. Queria também agradecer ao colega e amigo, professor Vladimir Safatli, pela generosidade das palavras, exageradas, com toda certeza, e também pelo convite que me confere o privilégio de voltar aqui à CPFL de Campinas e de estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer também ao Giancarlo, à Luana e a todo o pessoal da direção cultural do CPFL pela recepção aqui, sempre muito calorosa, sempre muito gentil. E, então,
vou tentar apresentar aqui algumas ideias a respeito da questão dos afetos e, sobretudo, da potência dos afetos, recorrendo a alguns autores que são são marcos da história da filosofia moderna. Eu vou me permitir iniciar lembrando um ideal, digamos, bastante tradicional, de conhecimento e de verdade, que, digamos, bloqueia aos afetos a possibilidade de contribuir para um conhecimento objetivo ou verdadeiro das coisas. E, segundo esta maneira de compreender, o papel dos afetos na construção do conhecimento seria sempre um papel negativo, de tal maneira que a melhor medida a ser tomada relativamente a isso, quando se trata de construir um conhecimento seguro, objetivo, certo, é banir, excluir os afetos da atividade intelectual. Dentre os pensadores que defendem esse tipo de posição, e creio que vocês verão logo em seguida por que razão eu estou fazendo esta escolha, me parece que eu poderia indicar certamente vários nomes ao longo da nossa história, mas eu escolhi Schopenhauer. E eu escolhi um trecho de Schopenhauer, que eu me permito ler a vocês aqui, que ele é estratégico do ponto de vista daquelas questões que eu pretendo desenvolver. Esse texto se encontra no segundo volume do livro O Mundo como Vontade e Representação, e numa tradução doméstica que eu preparei para o nosso encontro de hoje, ele tem o seguinte teor: a fim de vermos que uma apreensão puramente objetiva e, portanto, correta das coisas só é possível quando as consideramos sem qualquer participação pessoal, portanto, sob completo silêncio da vontade, tornemos presente para nós o quanto todo afeto ou toda paixão turva e falsifica o conhecimento. Sim, como toda inclinação ou aversão desloca, colore, distorce, não apenas o julgamento, não, mas já a intuição original das coisas. Essa frase final poderia perfeitamente soar, mas a percepção original das coisas. Para Schopenhauer, portanto, os afetos, as inclinações, os interesses, os sentimentos, as paixões, tudo isto é um fator de perturbação, um fator de distorção, um fator negativo em relação ao conhecimento. Para que nós tenhamos um conhecimento objetivo e, portanto, correto, como diz o Schopenhauer, é necessário, antes de mais nada, que nós não tenhamos a mente turvada por nenhum afeto, por nenhuma paixão, que nós não tenhamos nenhum interesse perturbador e, aquilo que me parece aqui ainda mais interessante, aqui nós temos que manter a vontade em completo silêncio e excluir toda e qualquer consideração de ordem pessoal. Este sujeito, que é, nesse texto me parece bastante claro, o ideal, o sujeito ideal do conhecimento, que, portanto, representa o máximo grau possível de um conhecimento totalmente objetivo, ele tem, digamos assim, como a sua característica fundamental a possibilidade de um conhecimento puro. Por isso Schopenhauer denomina de puro sujeito do conhecimento.
O puro sujeito do conhecimento é aquele que é destituído de vontade, de dor e alheio à temporalidade. O puro sujeito de conhecimento, do ponto de vista do ideal de Schopenhauer, é atemporal. Ele está fora do, digamos, circuito da temporalidade. Ele é, cito mais uma vez Schopenhauer, livre de sentimentos particulares, de interesses, de afetos e de paixões. Muito bem, esse texto que eu escolhi, repito, de maneira bastante estratégica, nós encontramos uma passagem num livro célebre de Nietzsche, que certamente vocês conhecem aqui, chamado Genealogia da Moral, que, embora isso não tenha sido muito percebido e nem muito comentado, esta passagem, inclusive do ponto de vista das expressões que lá se encontram entre aspas, é uma resposta direta a esse texto que eu acabo de ler. Eu estou me referindo aqui à terceira dissertação da Genealogia da Moral, ao parágrafo número 12. É lá onde nós encontramos uma das mais completas expressões do que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, entende por perspectivismo e da sua crítica do conhecimento objetivo, do ideal de conhecimento objetivo, tal como nós o encontramos aqui, digamos, modelarmente expresso por Schopenhauer. E, infelizmente, nós não estamos aqui em condições de indicar, ou eu não estou aqui em condições de indicar as passagens em destaque no texto original de Nietzsche, porque seria interessante mostrar que estas passagens em destaque são reproduções dos termos utilizados por Schopenhauer na passagem que eu acabo de ler. Portanto, não há a menor dúvida, para uma atenta leitura de texto, que se trata certamente aqui de uma resposta direta e da construção de um contramodelo do conhecimento em relação àquilo que foi postulado por Schopenhauer. A construção desse contramodelo se faz a partir de uma valorização dos afetos. O texto de Nietzsche é o seguinte. Eu me permito lê-lo, não só porque ele é extremamente saboroso, mas porque a sua própria maneira de apresentação literária mostra que se trata de uma polêmica. De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa fábula conceitual, que estabelece um puro sujeito de conhecimento, isento de vontade, alheio à dor e ao tempo. Guardemo-nos dos tentáculos de conceitos contraditórios, como razão pura, espiritualidade absoluta, conhecimento em si. Tudo isso pede que se imagine um olho que não pode absolutamente ser imaginado. Um olho voltado para nenhuma direção, no qual aquelas forças ativas e interpretativas, as que fazem com que ver seja ver algo, devem estar imobilizadas, ausentes. Exige-se do olho, portanto, algo absurdo e sem sentido. Existe apenas uma visão perspectiva, um conhecer perspectivo. E quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para esta coisa, tanto mais completo será o nosso conceito dela, a nossa objetividade. Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos, todos eles, sem exceção, supondo que nós conseguíssemos fazê-lo, como? Não seria isto castrar o intelecto? Vejam, portanto, que aqui
nós encontramos um ideal de conhecimento simetricamente oposto ao ideal de conhecimento posto por Schopenhauer. A saber, os afetos não são um fator de perturbação, um fator de distorção, um fator de impossibilidade do conhecimento objetivo, mas, pelo contrário, é a multiplicidade dos afetos que torna possível, propriamente, a objetividade do conhecimento. Um conhecimento é sempre um conhecimento perspectivado, e ele é perspectivado precisamente pela multiplicidade dos afetos. Então, é como se nós pudéssemos, utilizando uma expressão, dizer: não existe conhecimento desinteressado. Todo conhecimento é expressão de um certo ponto de vista, de um certo ângulo, de um certo vértice, e a constituição mesma deste vértice responde a uma certa constelação afetiva. De tal maneira que quanto mais afetos nós permitirmos integrar esta constelação, tanto maior, tanto mais rico, tanto mais objetivo será o nosso conhecimento desta coisa. Eu ouso dizer que este é um texto absolutamente exemplar do perspectivismo nietzschiano e, sobretudo, um texto inequívoco em relação à importância e à riqueza dos afetos para a constituição do conhecimento. E eu queria, neste debate com vocês, com o Vladimir, tratar um pouco livremente deste texto e explorar uma ideia que me ocorreu em seguida ao convite do Vladimir e que me deixou bastante perturbado, no sentido de ver como, precisamente, uma leitura que, por vezes, nós poderíamos considerar, do ponto de vista estritamente acadêmico, como parcial, eventualmente até incorreta, pode produzir efeitos que são de uma magnitude, digamos assim, extraordinária. Eu estou dizendo com isso, quero dizer com isto, que a interpretação que Nietzsche faz de Spinoza é um caso exemplar disso que eu acabo de dizer. E eu vou tentar mostrar para vocês como que, mesmo que nós pudéssemos dizer, do ponto de vista de uma interpretação escolar, que há um enorme erro de avaliação, como que, no entanto, este erro de avaliação torna possível que Nietzsche identifique algo no pensamento de Spinoza que está no âmago da sua própria filosofia, talvez sem que ele próprio tenha se dado conta. Em um texto extremamente interessante do mesmo Nietzsche, que se encontra no livro intitulado A Gaia Ciência, um texto muito conhecido, muito comentado, Nietzsche se refere diretamente a Spinoza. E ele diz o seguinte: non ridere, non lugere, neque detestare, sed intelligere. Não rir, não deplorar, não detestar, mas conceber, inteligir. Diz Spinoza, tão simples e sublime como é do seu feitio. Entretanto, em seu último fundamento, que outra coisa é este intelligere, senão a forma na qual justamente aqueles três afetos são tornados sensíveis para nós de uma só vez.
Bom, nós conhecemos, muitos de vocês aqui já leram inúmeras vezes esse texto, sabem qual é a teoria que o Nietzsche desenvolve aqui. O conhecimento é o resultado de um acordo, de um contrato, de um tratado de paz entre afetos que se enfrentam, que se afrontam, que se opõem, cada um deles exigindo a afirmação do seu próprio ponto de vista. Então, o conhecimento não é o contrário dos afetos, o conhecimento não é o contrário das paixões, o conhecimento é o resultado, por assim dizer, de um certo compromisso entre esses diferentes afetos, entre essas diferentes paixões. De tal maneira que o conhecimento, portanto, ele não é de natureza diferente dos afetos, mas ele é aquilo que se poderia chamar um certo meio-termo, um certo apaziguamento no conflito, no combate entre todos esses afetos. Por isso ele diz, é a maneira pela qual esses três afetos a que ele se referiu, rir, deplorar, detestar, inteligir, não é senão o modo pelo qual estas três afecções aparecem para nós. E no final desse texto, existe uma passagem que é a seguinte: nós, para quem chegam à consciência apenas as últimas cenas de reconciliação e acerto de contas deste longo processo, nós consideramos que intelligere seja algo reconciliador, justo, bom, algo essencialmente oposto aos impulsos, enquanto é apenas um certo comportamento dos impulsos entre si. Vejam, um certo comportamento, um certo arranjo dos impulsos entre si. Sim, talvez haja em nosso interior, em combate permanente, algum oculto heroísmo, mas certamente nada de divino, nada que repousa eternamente sobre si, como considerava Spinoza. O pensamento consciente e, nomeadamente, o pensamento dos filósofos, é o mais desprovido de força. E, em razão disso, a espécie proporcionalmente mais suave e tranquila de pensar. E, assim, justamente, o filósofo pode ser levado o mais facilmente a erro sobre a natureza do conhecer. Portanto, a avaliação de Nietzsche é há um erro de Spinoza acerca da natureza do conhecer, há um erro de Spinoza na avaliação da relação entre estes impulsos e esses afetos do rir, deplorar, odiar, por um lado, e da concepção do inteligere, do entendimento, por outro lado. Precisamente porque, para Nietzsche, o pensamento filosófico só é capaz de tomar consciência do lance final, do acerto final de contas do embate que se dá entre esses diferentes afetos, e, por causa disso, ele é a forma de pensamento mais fraca, mais desprovida de força, e que só pode pensar, portanto, esse combate, esse afrontamento, em termos de compromisso. Portanto, haveria aqui um erro sobre a natureza do conhecer que Spinoza repete com a tradição da história da filosofia. Muito bem. Aqui é que eu gostaria de introduzir a minha cunha e de abrir o debate desta noite a respeito da questão da potência dos afetos. Ao conceber o seu Tratado da Reforma do Intelecto, um livro que Spinoza não conseguiu terminar, porque a morte o privou da possibilidade de fazê-lo, Spinoza pretendia justamente fazer um programa de correção do intelecto que nós podemos considerar como uma terapia da mente. E ponto cardinal dessa terapia da mente, que é justamente aquilo que abre
propriamente o Tratado da Reforma do Intelecto, diz respeito exatamente ao problema dos afetos. Spinoza diz: os maiores males parecem provir de que toda a felicidade ou a infelicidade que nós experimentamos consiste numa coisa só, a saber, a qualidade do objeto ao qual nós aderimos pelo amor. Portanto, a questão da felicidade ou da infelicidade da nossa vida depende, em última instância, do objeto, do tipo, da qualidade do objeto que nós amamos. O que, portanto, contradiz de maneira absoluta a tese de Nietzsche a respeito da objetividade do conhecimento, como se Spinoza tivesse sido apenas um daqueles que defendem a eliminação dos afetos do âmbito do conhecimento verdadeiro. Spinoza diz mais: nunca nascem brigas pelo que não se ama, nem haverá tristeza se perece, nem inveja se é possuído por outro, nem temor, nem ódio, e, para dizer tudo em uma palavra só, nenhuma comoção da alma. Coisas que acontecem no amor do que pode perecer, como tudo isso que acabamos de falar. Mas o amor de uma coisa eterna e infinita alimenta a alma de pura alegria, sem qualquer tristeza, o que se deve desejar bastante e procurar com todas as forças. Portanto, a terapia mental de Spinoza consiste em uma advertência sobre a natureza dos objetos aos quais nós aderimos pelo amor. O que é que de fato nós amamos? O que é aquilo que corresponde ao nosso desejo, em última instância? É da natureza do objeto do nosso desejo que depende a nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Se nós aderimos pelo amor a uma coisa eterna e infinita, eu, um pouco mais para frente, vou dizer o que é que ele está pensando com coisa eterna e infinita. Ele está dizendo que este amor, que nasce em virtude da natureza do seu objeto, ele alimenta a nossa alma de uma alegria extraordinariamente poderosa. O que significa dizer, portanto, que o objetivo da terapia mental de Spinoza consiste em estabelecer uma relação absolutamente essencial entre conhecimento e alegria. E o que eu pretendo mostrar é que esta relação essencial entre conhecimento e alegria em primeiro lugar, está ligada a uma nova e absolutamente, eu diria, original noção de subjetividade. E, em segundo lugar, que esta terapia da mente, ela é essencialmente política. Por que ela é essencialmente política? Bem, não sou eu que estou dizendo, é o Spinoza que diz, no mesmo texto a que eu acabo de ler, que tem o seguinte prosseguimento: só direi breves palavras sobre o que eu entendo por verdadeiro bem, e juntamente o que é o sumo bem. Para compreender isso corretamente, note-se que o bem e o mal não se dizem senão relativamente, de maneira que uma mesma coisa pode ser chamada boa ou má, conforme as diversas relações, assim como se dá com o perfeito ou o imperfeito. Nada, com efeito, considerado em sua natureza, será dito perfeito ou imperfeito, principalmente depois de sabermos que tudo o que é feito acontece segundo uma ordem eterna e conforme certas leis da natureza. Como, porém, a fraqueza humana não alcança aquela ordem pelo seu conhecimento, e, entretanto, o homem concebe alguma natureza muito mais firme que a sua, vendo ao mesmo tempo que nada obsta a que adquira tal natureza, sente-se incitado a procurar os meios que o conduzam a tal perfeição. E tudo o que pode ser meio para chegar a isso chama-se verdadeiro bem. O sumo bem, contudo, é chegar ao ponto de gozar
com os outros indivíduos, se possível, dessa natureza. Bom, eu estou chamando isso aqui de uma nova concepção, uma concepção, de fato, desviante de subjetivação, se nós considerarmos o que isso significa em pleno século XVII. Bom, tudo o que eu vou dizer para vocês aqui é uma tentativa de comentário dessa última passagem de Spinoza. O caminho significa o método para se alcançar o verdadeiro bem, e, uma vez alcançado o verdadeiro bem, através dele chegar ao sumo bem, que é partilhar com os outros isto que é o bem supremo. Muito bem. O que tudo isso tem a ver com a questão dos afetos? Bom, nós já começamos a ver que aqui, pelo menos, duas grandes entidades afetivas entram em consideração. A questão do amor, né, por um lado, a questão da alegria, por outro lado, a questão do desejo, por outro lado. Muito bem. Uma das passagens mais interessantes para o fim que nos reúne aqui é justamente pensar a maneira como Spinoza considera a relação entre alma e corpo. Eu tinha dito a vocês que o Tratado da Reforma do Intelecto é uma terapia da mente. Ora, o que é mente? O que é alma em Spinoza? Ao contrário do que é, por exemplo, para Descartes, uma substância, né? Portanto, algo encerrado sobre si mesmo, algo que é, digamos, idêntico a si próprio, uma res, um algo, uma coisa, um ente. Alma, para Spinoza, é um modo do atributo pensamento, e não uma substância pensante, mas um modo do atributo pensamento, que coexiste em nós, nos seres humanos, com um outro modo de um outro atributo, que é o atributo extensão. Portanto, ao contrário do que pensa Descartes, por exemplo, que pensa o homem como uma substância misteriosa, porque uma substância formada pela união de duas outras substâncias, o que seria, do ponto de vista lógico, uma contradição. E é justamente esta ideia, esse dualismo substancial de corpo e alma que vai marcar os destinos da nossa filosofia ocidental praticamente até hoje. Então, os grandes problemas ainda hoje da inteligência artificial, da neurociência, etc., consiste justamente na passagem do físico para o mental. Bom, para Spinoza esse problema não existe, porque alma e corpo não são duas substâncias, mas são dois atributos de uma única substância. E, enquanto dois atributos de uma única substância, são, portanto, integrados numa unidade sem mistério e sem artifício. E o objeto da alma humana não é para Spinoza outra coisa que o corpo. A alma humana é a ideia do corpo e das afecções do corpo. Ora, o corpo humano, isto que é um atributo, um modo do atributo extensão, que é o atributo de todos os outros corpos, o corpo humano, que é objeto da ideia que consiste a alma humana, é definido por Spinoza como um corpo formado por vários outros corpos, portanto, ele é um corpo complexo, um organismo capaz de sofrer afecções, isto é, capaz de ser afetado. E como existe esse paralelismo entre alma e corpo, Spinoza diz: o corpo é
uma entidade que é capaz de ser afetado de múltiplos modos, afetado por outros corpos, afetado por ideias, afetados, portanto, por encontros entre ele próprio, esse corpo, e os outros corpos ou as outras ideias. Além disso, enquanto o nosso corpo possui uma capacidade infinita de sofrer afecções por parte dos outros corpos, a nossa alma possui uma capacidade igualmente ilimitada de fazer ideias, formar ideias das afecções do nosso corpo. Como o nosso corpo, portanto, se define como um poder de ser afetado, quanto maior é a sua capacidade de afecção, maior é a sua potência. Para Spinoza, portanto, a constituição do nosso conhecimento não somente não elimina o corpo e as afecções corporais, como a exige. E mais ainda, exige a mediação necessária do corpo para a formação do conhecimento e exige, justamente no mesmo espírito que Nietzsche postulava, que um corpo é tanto mais potente quanto mais ele é capaz de sofrer afecções. Isto é, quanto maior é o número de afetos que ele pode integrar. Tanto é assim que o célebre conhecimento de primeiro grau em Spinoza, ou conhecimento imaginário, que nos coloca na esfera de passividade, nada mais é do que o conjunto das imagens que são reconstituições mentais dos traços deixados pela impressão dos objetos sobre os nossos órgãos sensoriais. Então, deste ponto de vista, o nosso conhecimento mais inicial, o nosso conhecimento menos perfeito, é justamente esse conhecimento imaginário que resulta do encontro entre os nossos corpos e os outros corpos, das afecções deixadas nos nossos órgãos sensíveis pela impressão neles impressa pelos corpos que nos afetam. Significa dizer, portanto, que todo o conhecimento de primeiro gênero resulta da construção de imagens das afecções que os corpos deixam sobre os nossos órgãos sensoriais. Ora, se os nossos corpos são capazes de receber afecções, e se a nossa alma é a ideia do nosso corpo, então a nossa alma é capaz de formar ideias das afecções do nosso corpo. Estas ideias, que são originárias da impressão dos outros corpos sobre os nossos órgãos sensíveis, são justamente aquilo que Spinoza chama de imagens ou de imaginário. Alguns desses encontros entre o nosso corpo e os outros corpos, ou entre as nossas ideias, algumas das nossas ideias e outras ideias, e esse é um ponto que eu considero fundamental, são bons encontros. Isso eu gostaria de deixar bem claro aqui. Alguns encontros são encontros bons, isto é, são encontros que convêm. O que são encontros bons ou encontros que convêm? Encontros bons ou encontros que convêm são encontros que aumentam a capacidade ou a potência do nosso próprio corpo. E aqui nós temos que introduzir um elemento que Spinoza vai chamar de conatus, que está essencialmente ligado ao desejo, como eu pretendo mostrar para vocês aqui. Todos nós, homens e mulheres, na medida em que nós somos, para usar o
léxico de Spinoza aqui, modos finitos de uma única substância, chamada Deus ou natureza, é isso que Spinoza queria dizer, uma coisa eterna. Na medida em que nós somos apenas modos finitos, isto é, entidades particulares, compostas pela integração destes dois atributos que são pensamento e extensão, o que define a nossa essência ou a nossa natureza é precisamente a nossa potência. E a nossa potência chama-se conatos. E conatos significa a força ou o impulso que nos leva a existir, a perseverar na existência e a crescer. Conatos é, portanto, algo essencialmente ligado ao desejo, na medida em que desejo não é outra coisa senão esse ímpeto que nos leva a preservar a nossa existência e a buscar o nosso crescimento. Isto é, a ser e a ser mais. Muito bem. Bons encontros são aqueles encontros que, ao invés de entravar o nosso desejo, a nossa potência, a nossa capacidade de existir e de ser mais, ao invés de representar um obstáculo a isto, representa, ao contrário, um fortalecimento disso. Representa, ao contrário, um incremento disso. Bons encontros são aqueles encontros que aumentam a nossa potência. Maus encontros são aqueles encontros que diminuem a nossa potência. Bons encontros são, portanto, encontros convenientes. Maus encontros são encontros não convenientes. Ora, todo aumento da nossa potência de existir é uma experiência que se traduz mentalmente por um certo tipo de afeto. E esse afeto chama-se alegria. Portanto, todo encontro que nos fortalece, que, portanto, nos aumenta a nossa potência, é um encontro que nos produz alegria. E todo encontro com coisas que diminuem, que representam um obstáculo para a nossa existência, são traduzidos em termos de ideias ou de afetos por um afeto de tristeza. Portanto, nós podemos estabelecer aqui uma relação muito precisa entre afetos alegres e bons encontros, afetos tristes e maus encontros. Todo bom encontro produz como resultado desta conveniência entre o corpo afetante e o corpo afetado um sentimento de alegria. E um sentimento de alegria é um sentimento que aumenta a nossa potência de existir. Todo mau encontro, isso é, todo encontro que diminui a nossa potência, que diminui a nossa capacidade de existência, produz tristeza e, portanto, é alguma coisa que, para o corpo afetado, é negativo. Maus encontros são os encontros que produzem afecções tristes. Bons encontros são os encontros que produzem afecções alegres. Mas se nós permanecermos nesse plano do conhecimento, isto é, daquele que resulta da afecção dos corpos sobre o nosso próprio corpo, nós permaneceremos numa posição meramente passiva. Quer dizer, as ideias que nós fazemos desses encontros e os afetos que são produzidos por essas ideias, elas estão na dependência do efeito causado pelo corpo exterior sobre o meu corpo. Isto chama-se passividade. Como, na verdade, os encontros são
sempre fortuitos na sua ordem, à medida em que nós somos seres finitos que convivem com a infinitude de outros seres finitos, e que nós não temos uma potência capaz de controlar por antecipação toda a série dos nossos encontros, estas nossas afecções alegres ou afecções tristes são chamadas por Spinoza de paixões passivas, porque elas dependem do caráter aleatório dos encontros que nós temos. Nós temos a impressão de corpos que aumentam a nossa capacidade de ser e de existir, o que nos alegra, ou nós temos encontros que nos destroem, como um veneno, por exemplo, e nós temos paixões tristes, mas enquanto nós permanecemos apenas enquanto receptores dessas impressões, nós estamos, por assim dizer, atados passivamente ao efeito despertado em nós pelo encontro aleatório com os outros corpos. O que significa dizer que nós conhecemos, por esse tipo de conhecimento imaginário, apenas o efeito dos outros corpos sobre o nosso corpo. É um conhecimento relativo e limitado. Ele diz respeito, portanto, à natureza do nosso corpo, o modo como nós nos sentimos afetados, mas ele não engloba a natureza do corpo que afeta e muito menos ainda a causa dessa afecção. Por isso, a felicidade que depende deste tipo de conhecimento é uma felicidade que certamente aumenta a nossa capacidade de existir, mas que ela é muito limitada, porque ela está sempre na dependência do caráter absolutamente casual dos encontros entre o nosso corpo e os outros corpos. A questão da reforma do intelecto passa necessariamente por aí, como eu vou mostrar logo em seguida. Mas antes de fazer isso, eu queria tocar num aspecto essencial. Este conhecimento que eu estou chamando de primeiro grau, que é este conhecimento imaginário, ele pode ser desdobrado nos seguintes aspectos. Nós temos corpos que afetam o nosso corpo. Esta afecção produz em nós uma ideia do objeto que nos afeta e, agora, num segundo escalão, a ideia deste objeto que afeta o nosso corpo de um determinado modo, por exemplo, de um modo que convém a ele, produz em nós um sentimento que, ao contrário da afecção, é um sentimento que Spinoza denomina de afeto. Este afeto é puramente intensivo, a saber, é um sentimento do aumento ou da diminuição da nossa potência. Isso significa dizer que, dependendo dos objetos com os quais nós entramos em relação, nós somos afetados pela ideia deste objeto e desta afecção decorre um sentimento intensivo de aumento ou diminuição de nossa potência que se traduz em alegria ou tristeza. Portanto, nós não, mesmo nesse conhecimento de primeiro nível, mesmo nesse conhecimento imaginário, nós não temos mera passividade, mero registro de impressão, mas nós temos também uma coisa que nós poderíamos chamar de autoafecção. Isto é, nós somos afetados também pelo sentimento que decorre da variação, da flutuação da nossa potência, de aumento ou diminuição da nossa potência. Esse sentimento que decorre da flutuação, ele é de 3 espécies: alegria, tristeza e desejo. Ora, aqui vem o problema fundamental. Desejo não é outra coisa para Spinoza do que conatos, isto é, potência de existir.
Isso significa dizer, portanto, que mesmo neste conhecimento mais rasteiro, mais chão que é o imaginário, na medida em que nós experimentamos paixões alegres e que esta paixão turbina, por assim dizer, incrementa a nossa potência de existência, isso significa dizer que existe uma espécie de mola propulsora, de impulso desejante, que nos faz ir além deste modo de conhecimento que é meramente imaginário. Ou seja, se o nosso corpo convém com o corpo que o afeta, se o encontro é bom, e se este bom encontro produz alegria, isso significa dizer que este encontro é útil para mim, é útil para o meu corpo. E, portanto, soma-se aqui a natureza do meu corpo e a natureza do corpo afetante, e algo em mim, um impulso em mim, me leva a superar este primeiro grau de conhecimento e conhecer por que razão se dá este tipo de afecção em mim, quer dizer, por que razão este corpo convém com o meu corpo, qual é a causa que produz esse tipo de afecção. Quando eu sou capaz agora, não somente de um conhecimento que detecta uma certa flutuação na minha potência de existir, mas que é capaz de compreender por que aquele corpo afeta o meu corpo, e afeta desta maneira, eu não sou mais passivo em relação ao caráter meramente fortuito do encontro, mas eu sou capaz de compreender a ordem. Eu sou capaz de reconstituir a gênese do processo pelo qual se produziu em mim uma afecção alegre. O que significa dizer, portanto, que eu deixo uma posição de pura passividade e assumo uma posição ativa de busca de encontros que sejam encontros úteis para mim, isto é, encontros que aumentem a minha potência de existir, isto é, encontros alegres. Eu sou, por assim dizer, impelido a conhecer, através de um conhecimento de outro gênero, um conhecimento que reconstitui a causa das afecções que os objetos produzem em mim, e a partir daí eu passo de um conhecimento meramente imaginário para um conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual significa ideias verdadeiras. Ideias verdadeiras significa aquela ideia que reconstitui a gênese do seu objeto. Portanto, embora se possa dizer que o conhecimento de primeiro grau, ou de primeiro nível, o conhecimento vulgar, aquilo com que começa todo o nosso conhecimento, seja um conhecimento imperfeito, incompleto, passivo, existe nele uma espécie de impulso, precisamente no que diz respeito ao aumento da nossa potência, que de dentro da nossa própria natureza, de dentro do nosso próprio conatos, desperta o desejo de conhecer de maneira mais plena, mais verdadeira. Para quê? Para se tornar mais feliz. Liberdade significa para Spinoza precisamente isso. Nada parecido com livre-arbítrio, capacidade de fazer A ou o contrário de A. Significa conhecer a ordem da natureza, significa conhecer a gênese das nossas ideias e dos objetos que a elas correspondem, significa reconstituir a ordem da natureza. E a ordem da natureza é uma ordem causal. Significa dizer, portanto, que sujeito em Spinoza não é, de jeito nenhum, o sujeito monádico, individual,
encerrado sobre si mesmo, mas é aquele que é capaz de perceber a sua inserção na ordem universal da natureza. É aquele que é capaz de detectar os seus encontros úteis. Isto é, aquele que é capaz de unir-se pelo amor a objetos que aumentem a sua potência e de evitar o encontro com objetos que produzam afecções tristes e que, por conseguinte, diminuam a sua potência. O que é que significa, portanto, o verdadeiro bem? O verdadeiro bem significa, para Spinoza, liberdade. O que é que significa liberdade? Liberdade significa uma atividade incessante de diminuir o máximo possível as nossas dependências, quer dizer, nós inevitavelmente seremos afetados pelos outros corpos, estaremos ligados afetivamente aos outros corpos, mas quanto mais eu sou capaz de ativar os meus afetos, quer dizer, não apenas de permanecer ligado passivamente a uma paixão alegre ou triste, mas compreender a razão pela qual esta paixão alegre ou triste é produzida em mim, portanto, reconstituir a gênese da afecção, tanto mais eu passo de uma situação de passividade para atividade, isso significa eu sou livre. Liberdade, em Spinoza, significa, portanto, livre causalidade. Isto é, eu deixo de ser um marionete, um joguete dos encontros fortuitos com os objetos e passo a buscar ativamente um gênero de conhecimento que produza em mim emoções alegres. Porque produzir emoções alegres significa precisamente aumentar a minha potência de existir. É isso que significa ativar os afetos. E, para que eu intensifique ao máximo a minha capacidade de existir, a minha potência de existir, eu tenho que intensificar ao máximo um certo tipo de conhecimento que seja maximamente capaz de me tornar alegre. E eu só faço isso na medida em que eu abandono a minha posição de isolamento, a minha posição, digamos, de indivíduo singular, e passo a me compreender, na medida das minhas possibilidades, passo a me compreender como um elemento da cadeia da natureza. E é só na medida em que eu me concebo como um elemento da ordem universal da natureza é que eu posso abandonar certas ilusões de onipotência. É que eu posso, portanto, conceber claramente aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Eu sou capaz de diferenciar os encontros que me são convenientes dos encontros que não me são convenientes. E, sobretudo, eu sou capaz de identificar qual é o tipo de objeto ao qual eu, me ligando pelo amor, posso ser maximamente feliz. Isso é o sumo bem. E o sumo bem é o convívio com os outros homens. Partilhar, tanto quanto possível, com os outros homens, esse gênero de sabedoria. Ou seja, portanto, a resolução do programa de terapia da mente de Spinoza é natural e inequivocamente política. Uma sociedade como essa é uma sociedade que tem que banir as duas possibilidades de infelicidade humana, a ignorância e a superstição. Porque é precisamente a ignorância e a superstição que nos mantêm escravos e que, portanto, produzem em nós necessariamente afetos tristes. Uma boa sociedade é uma sociedade na qual cada um de nós sabe que a melhor coisa para o homem é o outro homem. E que aquilo ao qual nós devemos nos unir pelo amor
é exatamente aquilo que é mais vantajoso para nós. E o que é mais vantajoso para nós é a sociedade humana. Termino aqui dizendo mais uma única palavra. Este conhecimento do que é o melhor para nós e do que nos torna mais alegres, o conhecimento, portanto, que resgata a nossa inclusão na totalidade da natureza com os outros homens, Spinoza chama-se de conhecimento intelectual de Deus. O afeto que essa ideia desperta em nós chama-se amor intelectual de Deus. O erro de Nietzsche faz coincidir os dois conceitos fundamentais de Nietzsche, amor fati e vontade de poder, precisamente com o amor intelectual de Deus e o conatus de Spinoza. Obrigado. Bem, como vocês viram, eu não estava exagerando ao falar da incrível capacidade do professor Giacoia de explicar de maneira generosa ideias da mais alta complexidade, né? Eu queria aproveitar essa discussão, Giacoia, e colocar algumas questões, né? Porque, a princípio, eu posso acompanhar essa sua leitura do Spinoza e a insistência da importância de recuperar a ética espinosista dentro desse contexto, mas eu me pergunto o seguinte, eu pergunto se existem realmente paixões tristes, se não existiria simplesmente paixões com a sua capacidade de, às vezes, nos fazer tristes e, às vezes, nos fazer alegres. E por que eu insistiria nesse aspecto? Porque, como você demonstrou de maneira muito precisa, dizer, essa distinção no Spinoza, ela visa deixar muito claro a diferença entre duas formas de afetos, produzidos por duas formas de encontros. Certo? Esses encontros que aumentam a potência do meu corpo, né? E porque, de uma certa maneira, ele me permite continuar na jurisdição de mim mesmo, né? E aqueles encontros que diminuem a potência do meu corpo, porque me colocam dentro de uma situação na qual é a contingência que rege aquilo que, de uma maneira ou de outra, vai determinar minha existência, né? E eu me perguntaria se essa dicotomia ela acaba nos impedindo de pensar algumas situações muito decisivas na experiência, como, por exemplo, essas situações onde há encontros que diminuem momentaneamente nossa potência para que ela possa aumentar depois. Há encontros que, num determinado momento, me entristecem, me despossuem, me colocam fora da minha capacidade de controle, certo? Para que, em um segundo momento, essa heteronomia ela não apareça simplesmente como uma sujeição, mas apareça como a possibilidade, como dizia o Derrida, de criar, na verdade, uma heteronomia sem sujeição. É porque eu compreendo muito essa ideia espinosista da liberdade como esse reconhecimento da necessidade, de uma certa forma, não como livre-arbítrio, certo? Mas eu me pergunto se não há um preço muito caro a pagar pelo fato de que, no interior dessa perspectiva, tudo que é da ordem da contingência é aquilo que deve ser evitado. Certo? É aquilo que deve ser evitado porque é aquilo que me retira da jurisdição de mim mesmo, né? Quer dizer, mas eu me pergunto se não haveria situações nas quais nós precisamos sair da jurisdição de nós mesmos para que nós possamos construir um tipo de conhecimento, certo? Ou com um tipo de experiência que permite que a dispossessão produzida pelo outro me faça ter uma figura, digamos, de um outro nível do que significa a existência, compreender de uma outra forma o que significa a existência. Quer dizer, a existência como colocar-me numa situação na qual, mesmo que eu não controle, mesmo que eu não possa, de uma certa maneira, controlar as causas, ou saber as causas, ou reconhecer as causas, eu serei capaz, de uma certa maneira, de reconhecer que o que aparece como necessidade exterior não necessariamente é algo que possa simplesmente diminuir minha potência. Bom, Vladimir,
Te agradeço e gostaria de dizer aqui publicamente que todas as vezes que tenho a ocasião de conversar e trocar ideias com vocês, para mim é realmente um manancial, algo que, para mim, constrói e, no sentido spinozano do termo, é um bom encontro. Por isso, te agradeço muito. Eu vou correr um risco aqui. Eu compreendo o sentido da sua pergunta. Eu comecei dizendo que, às vezes, grandes erros podem nos levar a alguma coisa de bastante criativo e bastante construtivo, né? Eu mostrei que esse texto do Nietzsche é um grande erro em relação à teoria do conhecimento de Spinoza, mas que, no entanto, o essencial da filosofia de Nietzsche coincide, a meu ver, ponto por ponto com o pensamento de Spinoza. Conatos e vontade de poder, amor fati, amor dei, essas coisas todas. Então, eu vou me permitir aqui também correr o risco de formular um erro brutal de interpretação, mas eu acho que ele pode ser útil para o nosso diálogo aqui. Há um aspecto que eu gostaria de colocar aqui em debate, é que eu tenderia a concordar com tudo isso que você está falando, se não houvesse alguma coisa na filosofia de Spinoza que impedisse essa concordância. E esse elemento que me impede de concordar integralmente com você aqui é um aspecto que diz respeito àquilo que nós podemos derivar do que Spinoza compreende por conatos. Não existe, a meu ver, a possibilidade de, pelo menos se nós nos pensarmos enquanto modos finitos da substância infinitamente infinita, quer dizer, modos finitos de Deus ou da natureza, não existe a possibilidade de nós alcançarmos uma condição de estabilização plena, a não ser nisto que Spinoza via como o grande ideal do sumo bem, porque a nossa existência ela é a flutuação, a inconstância dos nossos estados de potência e impotência. Ela é, na verdade, um grande movimento que corresponde a esta flutuação. Flutuação que está essencialmente ligada aos nossos afetos e que é, digamos assim, esta variância ilimitada da nossa capacidade de ser e de ser mais. Ora, isso torna, para Spinoza, completamente equivocado a ideia de se trabalhar com uma noção qualquer de natureza humana ou sujeito humano. A cada instante das nossas vidas, se nós estamos justamente neste movimento de flutuação entre o aumento e a diminuição da potência, no momento em que nós somos mais fracos, nós podemos certas coisas. E no momento em que nós somos mais fortes, nós podemos outras coisas. O que significa dizer, portanto, que não se trata apenas de considerar que eu preciso resgatar todas as, digamos, toda a cadeia de causalidade para me tornar inteiramente livre. Isso é um ideal. No curso das nossas vidas, o máximo que nós podemos fazer é colocarmos-nos a caminho de nos tornar o máximo possível alegres, isto é, potentes. O que não quer dizer, de maneira nenhuma, que nós vamos chegar a um determinado momento em que nós seremos capazes de reconstruir a cadeia da natureza inteira. Ao contrário,
o que a gente vai ser capaz de perceber cada vez mais lucidamente, cada vez mais sobriamente, é precisamente a nossa posição limitada, singular, temporal. E os encontros que nós seríamos capazes, em parte, de produzir e em parte de sofrer, que pudessem aumentar a nossa potência. Então, desse ponto de vista, existe um aspecto que eu acho extraordinariamente interessante, quer dizer, aquele que não pode evitar um mau encontro, aquele que busca o mau encontro, ele o faz por impotência. Eu acho que existe um ponto no Spinoza, que é um ponto essencialmente nietzschiano, que significa doença é impotência. É a incapacidade momentânea que você tem de discernir aquilo que é bom. E é, digamos assim, esse desgarramento que te, digamos, embaralha, mina, dissolve a possibilidade de resistir àquilo que você sabe ou é capaz de prever que te destrói. É isso que eu queria discutir contigo também, Jacó, porque, veja bem, você lembrou muito bem como a nossa flutuação e a nossa variância, ela é inscrita na nossa condição. Isso. Né? Só que é muito interessante, dentro dessa perspectiva, como exatamente a nossa variância, a nossa flutuação, é visto como marca da nossa finitude. Isso. Ela não é visto como uma prova da nossa infinitude. Concordo. Né? Concordo. Então isso significa, por exemplo, que nós flutuamos, por quê? Porque nós somos a todo momento abertos a certos mal encontros possíveis. Certo? Só que esses mal encontros possíveis, eles não podem ser vistos em nenhuma circunstância, de uma certa maneira, como um mal encontro necessário. Né? Quer dizer, como se essa flutuação, longe de ser uma limitação e uma impotência, fosse uma astúcia da vida para conseguir constituir novas formas. Concordo. Né? Por exemplo, você mesmo lembrou, esse mal encontro vale como uma doença. Uhum. Mas eu poderia, sei lá, ser canguilhemiano aqui e dizer, sim, mas o organismo ele usa a doença para conseguir construir novas formas. Perfeito. Se ele não pudesse adoecer, essa é um pouco o paradoxo da situação. Às vezes ele precisa adoecer para que ele consiga produzir novas potencialidades de vida. Estamos inteiramente de acordo. Mas olha, totalmente de acordo. Eu só quero lembrar aqui uma resposta que Spinoza dá numa das célebres cartas sobre o mal, a Blienberg. E o Blienberg levanta lá um argumento que é o seguinte: bom, mas se é assim, se tudo está posto na ordem universal da natureza, bom, então não tem diferença mais entre o bem e o mal. A mesma coisa é dar uma esmola ou dar ou cometer um crime. Já que não se pode falar em mérito ou culpa, já que tudo acontece segundo uma ordem eterna da natureza, então aquele que pratica uma boa ação pratica por necessidade da sua natureza, e aquele que pratica um crime pratica por necessidade da sua natureza. Portanto, não há como diferenciar entre as duas coisas. Spinoza vai dizer, bom, mas isso daí, e esse é o sentido da minha resposta à sua pergunta, isso é trabalhar com uma noção abstrata de gênero humano, noção abstrata de natureza, de que todos são igualmente capazes de ter a realização completa de todos aqueles predicados daquela natureza. Né? Então, não é porque alguma coisa é um coelho e alguma coisa é uma abóbora que o coelho é abóbora. As duas coisas são totalmente diferentes. Ora, o que me parece aqui ser o aspecto muito inovador na filosofia do Spinoza é que nós somos modos finitos e estamos postos sob a contingência dos encontros de toda a ordem com os diferentes modos. Os maus encontros podem ser construtivos. Depende do quê?
depende ainda da sua potência de torná-los úteis. Mas a potência de torná-los úteis, que é sua, não pode ser medida abstratamente por aquilo que seria o conceito geral de humanidade. Ela tem que ser medida naquilo que o Vladimir, hoje, em 2015, nessas condições, pode fazer. Portanto, se você não for capaz de torcer, digamos assim, a ponta dos maus encontros e tirar proveito deles, não é porque é uma falha tua, é porque você não pode, é impotente para isso. Por isso, a terapia da mente é justamente a possibilidade de nos tornar, digamos assim, conscientes de todas as dimensões da nossa finitude e, sobretudo, disso que eu chamei desse impulso que vem de dentro da nossa natureza. Isso é que eu acho fundamental. Mas nesse caso, então, por que ele ainda continua insistindo, digamos assim, que a contingência é aquilo contra o qual nós devemos combater? Pois é, por isso que eu estou querendo, é esse ponto que eu estou querendo chegar. É porque, bom, aí, repito a você, é uma opinião minha, e acho que pode ser, provavelmente é um erro brutal, é que se nós somos modos finitos da substância infinitamente infinita, a realização integral da nossa potência é aquilo que nos tornará o máximo possível felizes. Portanto, se nós temos uma capacidade de pensar e uma capacidade de sentir, intensificar isso ao máximo é exatamente o caminho para a felicidade, para o sumo bem. Mas aqui eu só teria uma última pergunta, mas você acha que aqui Nietzsche e Spinoza se separam? Porque, de uma certa maneira, eu poderia dizer, mas acho difícil que o Nietzsche admita que nós sejamos modos finitos. Quer dizer, de uma certa maneira, nós somos a potência do infinito. Isso. Né? É isso que, por isso mesmo, veja, embora você seja a potência do infinito, você não é um infinito. Isso seria justamente a negação da sua condição de finitude. Desculpe, mas eu não resisto a isso. O Nietzsche tem uma passagem no Zaratustra em que ele diz: a dor diz passa, a felicidade diz eu quero a eternidade. Você sabe muito melhor do que eu que o Freud, no fim da vida, cita essa passagem do Zaratustra e diz: olha, o Nietzsche viu tudo aqui. Quer dizer, é isso. Nós somos finitos, radicalmente finitos, mas precisamente nisso, aquilo que nós alcançamos como momento supremo na nossa existência, ou seja, aquilo que nos torna maximamente felizes, é o aumento máximo da nossa potência. Isso nós desejamos que seja eterno. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado, Giacoia e Vladimir, pela precisão de linguagem, como dizer, e também pela profundidade e análise desses conceitos, radicalização, chegar até a raiz da questão, né? Agora é com vocês. Então, levantem a mão se vocês querem falar. Por favor, vamos dar início, porém, às perguntas da internet. Procurem serem breves, por favor, e aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês. Muito obrigado. Oi, boa noite. Aqui. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site da CPFL Cultura, e tem uma pergunta aqui do Kleber, que é a seguinte: se o conhecimento depende dos afetos, será que um dos aspectos do problema da educação é a falta desses afetos no ensino? O professor precisa garantir não só o conteúdo do que é ensinado, mas também se envolver em situações que promovam o estímulo dos afetos nos estudantes? Bom, do meu ponto de vista, a resposta é sim. Eu acho que não se trata apenas de mera transmissão de quantidade de informação, mas tudo vai depender
também do modo como essas informações são passadas, e este modo como as informações são passadas é inevitavelmente ligada ao circuito dos afetos. Então, eu tenho a impressão, aliás, eu acho que esta reforma do intelecto, ou terapia da mente aqui, ela passa necessariamente no Spinoza pela educação. Desculpe, eu vou só formular aqui uma pequena anedota que existe num dos célebres biógrafos do Spinoza. O Spinoza é considerado sempre alguém muito solitário, muito fechado sobre si, etc., muito sombrio, mas essa impressão é, na verdade, muito falaciosa, muito falsa. Diz que uma das coisas que, segundo esse biógrafo, costumava acontecer é que as pessoas buscavam o Spinoza em casa para que ele pudesse explicar a elas certas questões que elas tinham dificuldade em compreender. Algumas delas, por exemplo, diziam respeito ao sermão do pastor. E aí a coisa ficava muito complicada. Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Sou admirador dos dois. Tá? Minha pergunta é em relação ao conhecimento. O conhecimento, ele gerou a antropotécnica, né? Ou seja, a capacidade de produção de novos seres humanos e que depois do nazismo, da bomba de Hiroshima, tal, fica difícil a gente acreditar o conhecimento como forma de solução, assim. Então, a minha pergunta é a seguinte: tudo bem que a antropotécnica, ou seja, a produção de seres humanos, vai chegar. A minha pergunta é a seguinte: vai chegar o momento em que nós vamos estar medicalizando a felicidade, tipo, medicalizando os afetos. Não, eu acho que talvez seja uma questão de lembrar que fala-se sobre muitas coisas distintas quando a gente fala sobre conhecimento, né? Acho que o que você levantou de maneira muito importante existe um conhecimento instrumental, né? Que é esse que funda um certo regime, certo? De técnica, né? Que, como você bem lembrou, chegou, por exemplo, nessas catástrofes clássicas, assim, do século XX. Né? Agora, me parece que o que está sendo colocado aqui, por exemplo, que o Spinoza levanta, é um tipo de conhecimento que não é esse conhecimento instrumental, da instrumentalidade, da disponibilização técnica do mundo, da transformação do mundo, de um mundo de coisas e um mundo de objetos disponíveis à técnica, que é um pouco o que você levantou muito bem, né? Então, sim.
acho que é importante você falar no microfone. Isso tem a ver com a vaidade do ser humano, assim, do mesmo ponto de vista, assim. Assim, o próprio conceito de eu, no meu entendimento, gera essa vaidade que a consequência disso seria a melhoria técnica e científica. Uhum. Mas veja, de fato, você poderia fazer uma afirmação do tipo: há um certo regime de conhecimento que depende de um tipo de psicologia, depende de um tipo de moral, certo? Quer dizer, você tem um conhecimento que é baseado na ideia do domínio, da dominação, do controle da natureza, da submissão da natureza, sabe? De algo que, de uma certa maneira, deve ser, do qual nós fazemos parte, algo do qual me transforma em senhor da natureza. Isso é um topos clássico que vem desde o Francis Bacon, quer dizer, que os frankfurtianos criticaram bastante. Quer dizer, não é equivocado colocar esse tipo de questão, mas reduzir toda a possibilidade de conhecimento a essa figura instrumental, com essa modalidade, digamos assim, de certificação psicológica de si, né, própria ao homem, acho que também seria limitar em demasia aquilo que é a experiência mesmo do saber, né? Eu gostaria de fazer uma observação a esse respeito, e é uma parte daquilo que o Vladimir acaba de dizer. A gente diz coisas realmente muito complexas e muito variadas quando fala a palavra conhecimento. Aí é uma equivocidade enorme, e o conhecimento não é sinônimo de instrumentalidade. Há uma forma de conhecimento que é instrumental, mas nem de longe isto é a totalidade do conhecimento. Eu gostaria de responder a sua pergunta citando uma pequena passagem do Spinoza, que eu acho que, a meu ver, vai bem na direção da antropotécnica e da bomba de Hiroshima, etc. A passagem é a seguinte: quando o afeto, isto é, o sentimento de um aumento ou de diminuição da potência de agir, retorna à ideia de que ele procede, a alegria se transforma em amor e a tristeza em ódio. Quer dizer, portanto, a gente precisa saber muito bem o que significa ódio. Ódio significa um retorno da tristeza, do sentimento de tristeza para a ideia que gera o sentimento de tristeza. Como a tristeza é o resultado da diminuição da sua potência, significa que ódio é a máxima expressão da impotência. Portanto, dependendo da maneira como você conhece, eu acho que você vai passar a amar e não a odiar. E todos esses exemplos que você disse de destruição são exemplos de ódio. Por isso eu estava dizendo que o Spinoza nos sugere uma maneira de subjetivação, de tornar-se sujeito, que é muito importante para nós ainda hoje, já que nós conhecemos as nossas formas tradicionais de subjetividade a partir justamente daquilo que nós odiamos, que nós tememos, que é aquilo que nos aparece como uma ameaça. E, ao contrário, só é realmente capaz de amor aquele que é maximamente potente. Isso está no Nietzsche, praticamente ipsis verbis. Aqui, ó.
aqui. Certo, obrigado. Boa noite. Meu nome é Gustavo. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu lembro que na sua explicação a respeito de Spinoza você falou as duas condições que ele falava que levavam à tristeza das pessoas da humanidade, que era a superstição e a ignorância, correto? Correto. E lembro também uma coisa que Nietzsche, quem leu Anticristo, ou Et Homo, sabe muito bem que ele ataca fervorosamente as religiões, dizendo que elas são uma espécie de, como um atraso de vida para o ser humano, impedem a propagação de um conhecimento, impedem que as pessoas sintam-se mal com o seu próprio conhecimento por estarem indo contra aquilo que eles acreditam. Lembro que no Anticristo ele cita a passagem de Pascal, quando ele fala que Pascal se sentiu mal com o seu conhecimento, mas ele explicando que não foi Pascal o conhecimento que provocou essa sensação ruim em Pascal, mas sim as crenças impostas neles que deram isso. A minha pergunta, então, seria a seguinte: a religião seria o que Spinoza considera superstição e ignorância para a infelicidade humana? Bom, aí, de novo, assim como a gente falou aqui a respeito do conhecimento, a gente pode falar também a respeito de religião. Depende do que você está entendendo por religião. Existem formas de religião que se perpetuam justamente através da intensificação da superstição e da ignorância. E isso é o objeto essencial do apêndice ao livro 1 da Ética, que são exatamente as duas maneiras de você perpetuar relações de poder, relações de domínio, é você manter alguém sob a pressão da ignorância e da superstição. Se você pensa uma religião que opera nesse registro, eu acho que vale, tanto para Nietzsche quanto para Spinoza, esse tipo de crítica. Mas, você cita o Anticristo, eu tomo a liberdade de observar que, quando Nietzsche se refere a este tipo de religião a que você está fazendo referência agora, ele se refere a um tipo muito específico de religião, que é o cristianismo, em particular, o cristianismo eclesiástico, e não a religião em geral. Há inúmeras passagens, por exemplo, no Anticristo a respeito do budismo, como uma outra forma de... Bem, ele fala que o budismo não é uma religião, e existem outras formas de religiosidade que não são o cristianismo estatutário, que este sim é o objeto da crítica do Nietzsche no Anticristo, assim como o objeto da crítica da religião no Spinoza é a religião que assenta as relações políticas de domínio, tá, em formas de tutelagem, vassalagem garantidas pela ignorância. Acho que os dois são representantes típicos do pensamento iluminista e são críticos ferozes da religião. Mas dizer que toda religião é uma forma de alimentar e manter a ignorância e a superstição, eu acho que é um pouco exagerado. Bom, acredito que chegamos no fim. Pedimos desculpa para quem não conseguiu formular perguntas. Estamos realmente adiantados com o tempo, mas pedimos desculpa para quem não conseguiu formular as perguntas. E lembramos a todos que na próxima sexta-feira nós vamos aprofundando, continuamos esse módulo e teremos uma conversa do curador Vladimir Safatli aqui presente com a psicanalista, escritora Maria Rita Kell, com o tema Afeto, Psicanálise e Política. Portanto, aguardamos todos vocês para essa próxima sexta-feira, mas gostaríamos de concluir o dia com um aplauso de agradecimento para os nossos convidados.